Agora, a gente vai entrar num assunto de artes cênicas. Nós estamos recebendo aqui a atriz Ana Bertolina, que é egressa do curso de teatro da Unesc. Então, muito boa tarde, Ana. Muito Boa bem-vinda. tarde, Rúbia. Muito prazer. A nossa Mary Jane Desculpa, eu não tive como não fazer esse... Porque ela é ruiva, de olhos verdes, assim como a Mary Jane do Homem-Aranha, que também quer ser atriz, né? No caso, ela já é graduada em artes cênicas. Teatro, né? Já recebi bastante essa referência. É um prazer, inclusive. Ah, eu não sou a única, então, Não. que achou. Então, você é graduada em teatro pela Unesc. Isso, Rúbia. Eu sou da primeira turma de bacharelado em teatro da Unesc, né? A gente foi ali o projeto piloto, que deu muito certo, né? Graças a toda a grade curricular que a gente teve ali, o auxílio da professora Aurélia, do professor Gustavo. Toda a Unesc é maravilhosa, né? E nos formou aí para esse mercado de trabalho que é fazer teatro, né? Eu já começo por esse gancho, porque eu desconhecia que a Unesc tinha um curso de... Uma graduação, né, de teatro. Isso. Como eu te contei nos bastidores, 12 anos atrás eu prestei vestibular para artes cênicas para UFSC e UDESC, né? Então, porque aqui não tinha. E que bom que agora tem, né? Sim. E hoje tu trabalha com isso. Sim, tanto eu quanto a Misha, né, a gente somos, além de amigas, atrizes, né, somos sócias dentro do nosso coletivo, que é o Coletivo Livre, que nasceu inclusive dentro da universidade, através de uma proposta de ocupação na sala de Balode, né, com a professora Dani, onde a gente criou um coletivo que a gente queria fazer arte, mas não somente com artistas, com pessoas que quisessem expurgar de alguma forma algo através do seu corpo. E aí nasceu o Coletivo Livre e veio gente de medicina, veio gente de psicologia, geografia, para experimentar o corpo, né, e falar algo através do corpo. Aí essa proposta finalizou com o final da ocupação e a gente tocou à frente o Coletivo Livre, que inclusive é uma proposta do nosso queridíssimo amigo que foi assassinado, Gabriel Batista, que sempre teve essa vontade de juntar todas as artes e para a gente é uma forma de mantê-lo vivo, né? Levar todas as artes e fazer o teatro que a gente se inspira, que é o teatro do Gabriel. Ô, Ana, antes da gente entrar no assunto que é a peça que te traz até o Tudo a Ver de hoje para falar dessa peça, mas vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa que não está familiarizado ainda com o termo coletivo. Quando a gente fala de um coletivo, do que se trata? O que é, por definição? Então, tem duas formas de a gente entender um agrupamento de pessoas. Primeiro é um grupo, que geralmente é um grupo fechado. Abriu inscrição, entra a pessoa, fecha. Coletivo não. Coletivo vem um hoje, amanhã pode ir embora. Se sente confortável, fica. Não está confortável ou quer fazer algo solo, mas com o nosso apoio, pode ficar que a gente ajuda. Com o Coletivo Livre, a gente já desenvolveu algumas propostas nessa proposta realmente de coletivo, né? A gente tem o Sarau Jorge, que é um movimento de ocupação no Centro Cultural Jorge Zanata, onde a gente tem que a gente diz no nosso álbum de artistas, né? Cerca de 40 artistas independentes que a gente considera que faz parte do nosso coletivo. Por quê? Quando a gente insere alguma proposta em edital de incentivo, nós sempre buscamos esses artistas que estão ali com a gente e é uma forma de fomentar, né? E de fazer pipocar a arte, de fazer com que esses artistas sejam vistos. Além do Sarau Jorge, nessa mesma proposta de coletivo, nós temos outros projetos, que é a Jan Coletiva, Fábrica do Criar, que é um projeto de oficinas e de performances itinerantes, né? Uma descentralização geográfica que a gente traz, juntamente com essas pessoas, no ato performático, de ocupação também, né? A gente sempre vem com essa ideia de dar vida a lugares que não têm vida, né? Seja uma casa que está lá abandonada, ou seja um pátio, ou seja mesmo o Morro do Céu, né? Que a gente tenta sempre trazer essa visibilidade. A gente tem o Teatro Lambi também com essa proposta de coletivo, que, para quem não conhece, né? O Teatro Lambi Lambi são caixinhas e miniaturas onde a gente faz um mini teatrinho ali de 3 minutos para o público. E a gente tem outras pessoas também que participam e estamos sempre dispostas também a ensinar, né, a formar as pessoas a fazer teatro Lambi.
E a nossa outra proposta enquanto coletivo também é o Fatia, que nasceu esse ano através da Lei Aldir Blanc, que é o Festival de Teatro Itinerante Amador. Nós levamos oficinas de teatro para 2 comunidades carentes, através de 2 projetos sociais, que é a Casa do Hip Hop e o projeto Nunca Pare de Sonhar. A Casa do Hip Hop fica na Boa Vista e o Nunca Pare de Sonhar fica lá no bairro Renascer, onde a gente instrui e ministra oficinas de teatro para essas crianças, que embora sejam crianças, também são parte do nosso coletivo. Que fascinante, porque tudo isso constrói a cena cultural e artística do município. Exatamente, é uma forma de movimentar, né, e de mostrar que tem arte, né, tá acontecendo, tem quem faça, né, e a gente está sempre aí disposta a fazer. Embora há pouco tempo, né, 3 anos apenas de coletivo e já temos todo esse movimento. Pouco tempo, mas ao mesmo tempo são várias frentes, né? É o hip hop, é o lambe-lambe, é o teatro. Eu tô até arrepiada aqui porque realmente acho muito lindo, porque quando a gente fala em cena cultural, demanda que pessoas tomem a frente de ir lá e realmente, olha, tem esse espaço aqui que está sendo subutilizado, ou é uma praça, porque né, quando fala em ocupação, não é invadir, né? É colocar uma atração, dar olhos, né? Dar olhos, aquele vida. cantinho da praça, ninguém olha, vamos fazer uma apresentação artística ali, que tá aí, as pessoas vão criar a cultura de que ali pode ser um espaço público também melhor aproveitado, que a arte está na rua. Sim. E isso é maravilhoso, porque a gente tem sempre a impressão que a cultura... Eu vou levar a nossa conversa para outro debate antes da gente... Vamos! Eu gostei, a menina tem conhecimento. A gente tem sempre essa coisa que a cultura é algo elitizado. Que é algo elitizado, que é caro, que não é para mim. Só que não. Por exemplo, vamos na Europa, né, tida como primeiro mundo, a cultura, as grandes bandas, por exemplo, começam em metrôs, em praças. A cena artística de rua é muito maior. E por isso que se democratiza, né? Isso é muito importante que vocês estão fazendo. Sim, e uma coisa que a gente sente, porque a gente passou por isso e a gente sente também, né? Os artistas, eles têm muita dificuldade de adentrar em espaços. Porque a gente também sentiu essa dificuldade quando a gente começou. Então a gente pensou, o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para perto da gente, para a gente criar essa rede colaborativa de fazedores de arte, criando um coletivo e instruindo, auxiliando, colocando essas pessoas, trazendo essas pessoas para perto da gente, colocando elas num lugar de visibilidade, que é através desses projetos. E hoje tem o coletivo, por exemplo, tem alguém que está trabalhando forte para que a cultura das artes cênicas se fortaleça, que é o Jonathan João, lá em Cocal, que tem uma escola com centenas de alunos e não cobra nada, é totalmente gratuito, né? Ele vai buscar recursos para movimentar aquilo, e daí ali você tem dança, ali tem expressão corporal, tem música, e apresenta também, né, esse trabalho para que a comunidade veja, né? Torna acessível, a arte, né? Que a gente tem nossos padrinhos, que a gente diz que é nossos pais, né? Nosso pai e nossa mãe aqui em Criciúma, que é a Ionara Marques e o Reveraldo Joaquim, do Cirquinho de Teatro do Revirado. E o Reve, ele fala sempre uma coisa: cultura é saúde pública. Exato. Se as pessoas não sentem esse calor de estar perto, de abraçar, de sentir a arte, as pessoas adoecem. Então é uma forma de curar a cultura também, né? Com certeza. Antes de você chegar, nós estávamos falando sobre o evento que vai acontecer na Unesc, o Cantata. Então, olha a possibilidade de você ir lá assistir um espetáculo da Orquestra Sinfônica de Florianópolis. Gratuito. Né? Você pode chegar lá de amarelinho, né, de ônibus, porque é do ladinho do terminal. Olha que espetáculo! Então, assim, que bom que estão sendo feitos eventos como esse para realmente democratizar, né, o acesso à cultura que, mais uma vez eu digo, não é snob, não é... Só tem que achar as pessoas certas para democratizar. E nós já estamos aí bem encaminhados, fico muito feliz. E a nossa Unesc maravilhosa sempre fazendo o seu papel como instituição, como universidade comunitária, né? Trazendo a cultura para a comunidade, isso é maravilhoso. E a gente, enquanto graduandas ali, né?
fazendo isso em outros espaços também é maravilhoso. E a importância de ter uma graduação para que forme profissionais como você, como a Misha, porque a partir da graduação vocês conseguem fomentar de forma mais segura todo esse com embasamento cenário, com embasamento. Também, né? Podem ser professores ou idealizadores de projetos, captadores de recurso, enfim, né? Muito legal. Gente, a conversa hoje foi para outra atmosfera, mas a gente tem que aproveitar quando a convidada é boa. Daqui a pouquinho ela fala, então, da peça, que é uma peça forte, também que traz... É para revirar as entranhas da gente, né? Que é o papel da arte. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, então, a Ana Bertolina, atriz, conta pra gente do que se trata a peça. Como é que é o nome? Sobrevivências. Sentiu, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Temos até o recadinho aqui para a nossa convidada, a Ana. Ana, o nosso ouvinte mandou aqui, ó. Rúbia, que legal, menina. Fala muito bem, é bem interativa. Parabéns, é isso mesmo, né? A gente se aprofundou aqui, né, numa conversa sobre cena artística, né, da cidade, e muito bem aproveitada a nossa convidada de hoje, que eu estou recebendo, a Ana Bertolina, e agora se juntou a nós a Misha Miranda, que também é egressa do curso, né, da graduação de Teatro da Unesp. Muito boa tarde, Misha. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Olha, estamos sempre à disposição, principalmente se for para falar de arte e cultura, que é um assunto do qual eu sou entusiasta. Eu acho que nós, quanto mídia, imprensa, temos aí o dever de fomentar esse negócio, que também é um negócio, né? Também pode-se ganhar dinheiro com isso, faz bem para a mente, uma questão de saúde mental, né? Então, vamos falar sobre isso. E agora a gente entra, então, na questão da peça, que é o Sobrevivências. E daí tem também uma analogia, né? Sobrevivências. E sobrevivência é sobrevivências. Sobreviver, né? Só que é bem... não que é direcionado ao público feminino, mas o assunto das sobrevivências é sobre as mulheres. E aí eu vou deixar que vocês apresentem a peça, então, o Sobrevivências. Sobrevivências... Antes de tudo, eu e a Ana, a gente sempre teve essa vontade muito grande em ter a nossa peça profissional, né? A gente se formou, passou a faculdade inteira pensando nisso, a gente vai fazer alguma coisa e chegou que teve a oportunidade pela Lei Aldir Blanc, muito importante falar sobre isso, né? Desses incentivos públicos, né, para a cultura, que foi onde surgiu a nossa peça, que hoje em dia a gente consegue continuar com ela e vendendo e nos mantendo assim, né? Então, realmente é muito importante esses incentivos públicos. E quando surgiu a Aldir Blanc, nós ficamos pensando, né? Tá, vamos montar uma peça, vamos. O que a gente vai falar? Vamos ver os assuntos em comum que a gente tem. E o que a gente tem em comum? Assuntos de mulheridades. Então, começou assim, tá, o que a gente vai falar? Vamos buscar assuntos teus, meus. Então, a gente levou isso para a cena. A gente convidou a Ionara Marques, a atriz do Cirquinho do Revirado, nossa diretora. Nós convidamos ela, então começou a surgir assim dentro da sala mesmo. A partir de partituras corporais. Confissões, né? Teve muita confissão, assim. Daí eu não me esqueço, assim, que a Iô chegou pra gente e falou... Vocês já sofreram alguma violência? E a gente ficou assim... Porque toda mulher já sofreu alguma violência alguma vez na vida. Só que falar sobre essas violências é muito difícil. Porque a gente é tão violentada cotidianamente que a gente já não consegue mais distinguir. Ah, passou, foi só uma coisa que aconteceu, passou. E a gente começou a falar. E aí eu ficava assim, estilo Lumena, isso é muito grave. Isso a gente tem que falar, a gente tem que colocar. E aí, a partir disso, como é que tu representaria isso através do corpo? E a gente começou, como a Misha falou, né, a colocar em partituras. E essas partituras, depois costuradas, como a Iô fala com tanto carinho, né, costuradas com os textos que a gente traz um texto de uma escritora daqui de Criciúma, que é a Cristiane Dias, o Cova Rasa. A gente traz o texto da tia-avó, que é da Débora Diniz e Ivone Guebara, do livro Esperança Feminista. E a gente traz 2 contos, né? Que um é da Misha
que a Misha mesmo escreveu, e outro da Iô que a Iô escreveu para mim sobre Mas tudo histórias reais nossas. Todas assim. histórias reais, Certo. histórias que a gente vê cotidianamente as mulheres passarem, né? E junto disso a gente fez essa costura e transformou essas confissões de intimidades em um espetáculo teatral. E é um monólogo? Ou vocês interagem Sim, entre si? Como é que interagimos. funciona a dinâmica? A gente tem são cinco São atos, né? 5 atos. E eles são, assim, contos separados. Uhum. Tanto que nem é linear, né? Pode ser apresentado, assim, diferente. Mas a gente montou uma estrutura nossa, né? Certo. Mas a gente apresenta, começa contando com o conto da Cris e termina no conto da Ana. E uma coisa que é importante falar é que essa peça ela está em processo. Porque a gente ainda pretende trazer um conto que é sobre a história do Gabriel Batista, que eu comentei no bloco anterior, né? Que nosso amigo que foi brutalmente assassinado em Cascavel, Paraná. E a gente quer trazer ele para a cena, né? De alguma forma, né? Gabriel era um homem negro, estava em processo de transição e era muito afrontoso, né? Gabriel usava saia e era livre. E essa liberdade dele foi o que levou ele da gente, né? Foi o que causou o assassinato Ele foi dele. morto por homofobia? Ou... Foi crime de ódio. A Foi gente crime de considera que seja ódio. crime de ódio. Sim. Ele era um homem trans ou... Estava em processo. Ah, Judicialmente nada foi resolvido ainda, Certo. mas a gente acredita que foi isso. Ele saiu numa madrugada, num aplicativo, que ele estava conversando com alguém, usava saia, recebeu uma facada no peito. Outra coisa não podia ser, né? E crimes de ódio são muito recorrentes no Brasil. A gente está pessimamente ranqueado no mundo, né, como um dos países mais violentos contra... LGBTQIA+, né? E mulheres, mulheres. Né? mulheres e diferenças, né? Então, assim, a gente está quase no nível de Afeganistão, né? Que as mulheres não Sim. podem mostrar o rosto, né? Então, assim, a gente está quase ranqueado com essa turma aí. Quinto Então, lugar no Brasil se encontra. é horrível, né? E apenas porque as pessoas estão exercendo o seu direito de viver como querem viver e ninguém tem o direito de ir lá invadir o espaço para agredir essa pessoa. E daí, já está na hora do intervalo de novo, mas vou emendar aqui. E daí nasce o Sobrevivências, que é contando sobre as dores e os traumas das mulheres. Isso, o impulso vital desse espetáculo é falar. A gente tem a necessidade de falar para que nenhuma mulher mais se cale. É uma forma de fazer com que tanto as mulheres quanto os homens que estão na nossa plateia abram os olhos, abram as cortinas e enxerguem as violências que existem, para que a gente possa, de alguma forma, combater o feminicídio. Ana, o óbvio às vezes precisa ser dito. Nesse caso, mais do que nunca, né? Eu quero saber muito da reação da plateia, do feedback que vocês recebem ao término da peça, porque você já vem apresentando ela, aí com uma certa frequência, ainda vão apresentar mais, como eu disse, é uma peça para mulheres, que muitas vezes, mesmo sendo mulher, ela não entende que ela está sendo violada, agredida de alguma forma, e os homens, para que às vezes se atentem, olha, esse tipo de conduta não é legal, eu fazia isso, Sim. porque às vezes o homem não vê que também o que ele está dizendo ou fazendo é algo... Porque o machismo ele é estrutural, né, Rúbia? É estrutural. É uma cultura, né? Então, geralmente estão ali numa mesinha de bar, rindo da mulher, falando, fazendo piadinha. E, não vou ser desconfortável com os meus amigos, não vou falar nada, vou deixar quieto. E é justamente contra isso, em relação a isso, que a gente luta para que os homens estejam ao nosso lado. Não, você pode falar. Você pode dar um toquezinho no seu colega ali e dizer, não, isso não é legal. Porque é uma forma de combatividade, né? Exato. Mas indo para exemplos mais brandos, eu quero pegar esse exemplo que foi relatado para mim por uma professora, uma querida amiga, que o marido dela comunicou isso para ela, disse, olha, vendo, não sei se era uma série, alguma coisa do gênero, dizia-se o seguinte, que o homem ele não entende... como é que uma mulher se sente andando à noite numa rua, sozinha, e se deparando com outro homem na calçada. Ele não vai entender, ele simplesmente vai passar pelo brother, lá pelo cara, e a gente não. A gente já fica apreensiva, 1000 coisas passam na cabeça, a gente já pega a chave, põe na mão para fazer um soco inglês, uma coisa, a gente já se arma. Ficaria muito mais tranquilo se este homem, percebendo e sabendo das aflições dessa mulher, trocasse de calçada, para justamente... deixar bem claro para ela, denotar que ele não oferece perigo.
E é uma coisa que na cabeça dos homens não passa. E esse homem que é um homem, um acadêmico, que trabalha com jovens, um homem muito à frente, né, do seu tempo, para ele não era uma coisa óbvia. Nossa, era só cruzar a calçada, eu já transmito para ela a sensação de que ela está mais segura, de que eu não sou uma ofensiva. Então, é o básico, é uma coisa tão pequena, mas a gente só muda se a gente conversar sobre isso. Por isso é tão importante, né? A gente falar sobre, cada vez falar mais sobre, porque é uma forma meio que didática também a gente tá fazendo isso, né? Importante que os homens vão lá, até a gente falar no próximo bloco, né? Sobre isso da plateia, então... Tá, então no próximo bloco a gente fala disso, passa os contatos, porque como essas meninas estão aí trabalhando nessa peça, apresentando, e daí, olha... Quero levar a peça para a minha empresa, para a minha escola. Daqui a pouco a gente sabe como é que a gente pode fazer isso, tá bom? A gente volta em alguns minutos. Cá estamos de volta com Tudo a Ver, batendo um papo com as atrizes Ana Bertolina e Misha Miranda sobre a peça Sobrevivências. E daí eu perguntei, antes da gente ir pro intervalo, como é que é a reação do público que assiste vocês quando encerra a peça. Vou passar para Misha essa pergunta, já que ela relatou para mim em off muito legal. Então, nós temos diversas reações. A gente já vivenciou algumas, né? Mas tem das mulheres e tem dos homens, né? As mulheres, assim, na sua grande maioria, quando a gente tá ali mesmo atuando e já olha para elas estão em prantos, chorando muito. E o que também é muito legal é que elas ficam se olhando e se encontrando nas outras. Tanto que agora também a gente vai mudar a dinâmica do nosso espetáculo para que elas tenham mais essa proximidade ainda. Porque quando a gente está ali contando, elas estão se identificando e elas olham para a outra e vejam que a outra também passou por aquilo ali. Então, é um momento que elas ficam ali se identificando, se acolhendo, pensando, nossa, não acontece só comigo. E no final, nós temos muitos relatos. Uma coisa muito legal que a gente faz é roda de conversa. No final de todo o espetáculo, nós fazemos roda de conversa. E é um momento, assim, que as mulheres podem falar. Olha, aconteceu isso também comigo. A gente vem, elas abraçam a gente e falam sobre, comigo aconteceu com tal idade. É um momento de acolhimento, né? A gente já recebeu relatos após a apresentação do espetáculo de mulheres dizendo que eu tô em um relacionamento abusivo e eu não sabia. Eu sofro violência doméstica e eu não sabia. Agora eu me sinto livre. Ou relatos dias depois de... Acabei de me separar não que a gente, queremos que todo mundo se... Não sabe? É isso, gente. Mas a gente quer realmente fazer essa abertura de cortinas, como eu disse antes, né? De mulheres que peguem e dizem assim, nossa, eu sofria violência doméstica, eu estava num relacionamento abusivo e agora eu me libertei desse relacionamento porque vocês me ajudaram a sair disso. Inclusive, aconteceu isso, né? Aconteceu, sim. E que bacana que tem essa possibilidade dessa conversa depois da peça, porque como você tinha falado, Misha, a peça acaba e fica todo mundo assim... Pra onde que eu vou? Fica todo mundo parado ali, reverberando, macerando aquilo que acabou de receber, que como você disse, é de forma poética. Não é agressivo, ainda que o tema seja agressivo, é colocado com poesia. Então, sim, aí que tá o papel da arte, né? Porque isso tudo que a gente faz, sim, é um manifesto, mas é diferente. Não é aquele manifesto, assim, que cartaz e dedo na cara, que é válido, muito válido também, mas para outro lado. E aí que entra o papel da arte, né? Chega essa informação para as pessoas, mas chega de uma forma diferente. A pessoa olha e compreende de um jeito diferente. Talvez que ela nunca pudesse compreender ou não prestasse atenção, mas ali na peça ela está assistindo, porque é tudo muito poético. Nós falamos que o nosso espetáculo ele é afetuoso, apesar de tudo, assim, apesar do que a gente fala, que é bem difícil. São assuntos bem, bem delicados, bem difíceis de falar mesmo, mas a gente fala, tem que falar. Mas é bem afetuoso, tudo muito afetuoso. Tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Sim. Como a gente estava conversando anteriormente. A gente quer aproximar os homens dessa discussão. Inclusive, esse espetáculo, a gente fala sobre mulheres, mas a gente fala sobre mulheridades principalmente para os homens, para que eles entendam. Porque nós, mulheres, já sabemos. A gente já está cansada de saber. Mas os homens, eles sabem? E o que eles fazem com esse saber?
né? O que eles podem fazer após o espetáculo, com toda essa gama de informações? A gente sempre fala assim, que a gente não tá em guerra com os homens. De maneira nenhuma, a gente gosta muito de vocês, gosto muito de vocês. Adoramos! A nossa guerra é contra o machismo e o patriarcado. Tem homens que já se sentiram ofendidos com a nossa peça, sim. Tem homens que se sentiram ofendidos, saíram de lá, falando um monte de coisa, dedo na cara, aumentaram a voz, tem. Só que eu acho que... Mas a gente já tá acostumada, né? A gente também é brava. Era o homem que precisava ouvir. Exatamente. Aquilo, né? Se ouviu tudo aquilo e não reconheceu que precisava ouvir, porque, sim, é com você que elas estavam falando, querido. Mas como elas disseram, a gente não tá duelando contra os homens. A gente só quer explicar umas coisinhas, né? Mostrar assim, olha... 2023, assim, tem umas coisinhas que dói na mulher. Não custa nada, né? Entender o lado do outro, chama empatia, né? Vamos, né? Os homens são tão brothers dos seus brothers, vamos ser brothers das meninas também. Vamos ser legais com as meninas. Meninas, eu ficaria o resto do dia conversando sobre isso, mas como eu disse, vocês vão hoje, mas já com data marcada para voltar, porque eu adorei a conversa, a gente pode filosofar um monte sobre isso. Muito obrigada por terem vindo, Ana, Misha, obrigada. Deixa as redes sociais, contatos, próximos shows, agenda. Então, né, a gente está aqui especificamente para falar sobre a nossa próxima apresentação, que vai acontecer agora dia 9 de dezembro, no Espaço After, fica ali no centro, do lado da Catedral. E nós estamos trabalhando dessa vez de uma forma diferente, né? Com a venda de ingressos, porque precisamos sobreviver. Então, dia 9, no Espaço After, ali do lado da Catedral de São José. 8h30. Às 8h30. 20h30. Então, ó, comércio com horário estendido, vai fazer as comprinhas de Natal, já passa lá. Vocês podem adquirir os seus ingressos através do nosso perfil no Instagram, @coletivolivre. Tá R$35 a inteira e R$30 o ingresso solidário, acompanhado de um pacotinho de absorventes, que a gente faz arrecadação para mulheres que estão em vulnerabilidade social. Que é um tema da nossa peça, né? A pobreza menstrual a gente traz dentro do espetáculo. Então, @Coletivo Livre, lá você encontra os ingressos para ver esta peça tão elaborada, com um trabalho de bastidores bastante grande, né? Bastante gente envolvida na peça. Então, é espetáculo teatral, meu querido, de capital, isso aqui em Criciúma. Por que não, tem sim. Falta o quê? Você sair de casa para ir assistir, né? Antes de dizer que não tem. Tem sim. Nossa cena cultural grandiosa, belíssima. Então, dia 9 de dezembro, às 20h30, no Espaço After, ali na praça, né? Do ladinho da Catedral São José. Tem a peça Sobrevivências. Meninas, obrigada. Gratidão, Rúbia. Muito, muito obrigada pelo espaço. Gratiluz, né? Maravilhosa. Ainda mais que a gente está falando sobre mulheres e tu uma mulher. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Essas aqui são meu time. Gente, um beijo a todos vocês que assistiram até agora. Fiquem bem. Amanhã a gente volta a partir das 2h da tarde. Então, beijo. Fui!